Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu considero mais importantes que todo empreendedor deveria conhecer, saber e prestar atenção. Eu estou falando da curva do empreendedorismo, curva de um negócio, curva de um empreendimento. Como a gente sabe, o tempo vai passando e o processo de empreender ele é composto de fases. Tudo na vida é um ciclo. Assim como a gente nasce, a gente morre. E no caso de uma empresa, o ciclo de vida de uma empresa, de um negócio, ele é muito semelhante. Né? Tem um início, um meio. Se a gente observar essa curva que representa o ciclo de uma empresa, a gente vai notar os pontos mais importantes no processo todo, na jornada de um empreendimento. E a gente pode identificar, inclusive, os pontos que é onde a maioria falha, onde tem mais problemas. E uma coisa muito interessante, se a gente pegar essa curva, é dividir ela em várias etapas. Então, eu gostaria de passar isso para vocês e mostrar, eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente analisar juntos, para vocês enxergarem como que é a curva de um negócio. Só um momentinho, então, que eu vou fazer esse compartilhamento. Bom, espero que você esteja vendo bem essa curva. Na verdade, essa curva eu mesmo que fiz aqui, então vocês não reparem que está um pouco mal desenhada, mas é mais para ilustração. Então, nós temos aqui nessa curva, nós temos aqui um eixo horizontal, que representa o tempo, e um eixo vertical, que representa o faturamento, mas pode também representar os recursos e a energia que a gente dedica para um negócio ou para um empreendimento. Então, a gente nota aqui que no início, o que acontece? O tempo vai passando, a gente não tem receita, né? A gente está no início do negócio. E muita gente tem dificuldade aqui de conseguir os primeiros clientes e de começar a ter um faturamento. E a maioria dos negócios, eles ficam esse período sem receita e acaba tendo uma despesa, que acaba, às vezes, até pesando muito. Não é à toa que muita gente desiste, inclusive, dessa fase, porque não consegue pagar os custos. Não sobra nada, aliás, fica devendo, né? Porque aqui não tem faturamento e já tem despesas. Né? A gente sabe que para abrir empresa tem uma série de despesas, que nós vamos comentar em outro vídeo, que são necessárias. Então, o que acontece? Essa curva vem aqui, esse período pode variar, ser mais curto ou mais longo, né? Tem empresas que demoram muito, se demorar demais, a chance de não sobreviver é maior. Mas depois vem um período que a gente chama um período de alavancagem, onde a pessoa começa a ter os primeiros clientes, começa a ter um faturamento, e nesse momento é um ponto de inflexão que a gente chama, né? E esse é um ponto muito importante aqui, porque aqui, normalmente, onde faz essa mudança realmente de uma parte estática, né? Seria essa primeira, por uma parte já dinâmica, a pessoa começa a ter um faturamento. E as coisas mudam muito quando a gente começa a ter um faturamento, começa a ter receita. Então, o que acontece? Essa parte vem aqui um crescimento bem razoável, depois vem um crescimento um pouquinho maior, na medida que a pessoa... seria uma fase seguinte, e normalmente nessa fase aqui, no final dela, coisa assim, a empresa já está bem mais... Ela acaba aumentando seu quadro de funcionários, acaba tendo departamentos de vendas, comerciais, ela acaba fazendo ações que favorecem esse crescimento aqui. Depois chega uma parte que a empresa está crescendo, vai aumentando a receita, no caso, os clientes, né? Claro que os custos também vão aumentando, né? Mas depois a gente fala sobre isso. E teve um ponto aqui que a gente chama o ponto de escalada, que até um pouco está suave, mas às vezes até maior. É onde a empresa ela acaba tendo um faturamento, assim, um crescimento muito grande, 2, 3, 4 vezes. E é aqui que as coisas realmente funcionam, é aqui a parte boa que todo mundo sonha, onde os esforços eles se justificam do resultado e a pessoa colhe muitos frutos aqui. Mas aqui também é um período que a pessoa e a própria empresa ela tem que investir em capacitação, em equipes, né, em monitorar os resultados. Então, uma série de
fatores, que também nós vamos comentar em outro vídeo, que são importantes. Bom, passando nessa fase, o que acontece? Chega uma hora que aqueles esforços e a parte de gestão da empresa, tudo chega uma hora que meio que satura. E a empresa começa a ficar assim com algumas deficiências, às vezes, de decisões, ou ela não acompanha o mercado muda, ou às vezes acaba tendo algum problema com alguma equipe, sai um funcionário importante, né? Às vezes sai até um diretor ou alguém que é sócio da empresa. Então, aqui começa a vir uma fase, né? Que é uma fase de platô ou de saturação, que seria quase que uma linha reta, aqui não está representando isso, mas que seria uma fase que não tem muito ganho de faturamento, né? Você vê que permanece quase que no topo aqui. Não deixa de ser uma fase ruim, né? Porque a empresa está faturando, só que ela não está crescendo, ela para de crescer. E aqui é muito perigoso, porque aqui, nesse momento, ó, que começa a descer, é que normalmente ocorre as cisões, as brigas, né, entre empresas, às vezes sucessão, às vezes essa coisa da cisão, né? Então, esses problemas afetam muito a empresa, e a empresa começa a ter problemas internos e, às vezes, se esquece do mercado externo e ela passa a não ter mais uma solução, às vezes rentável, os custos são altos. O que acontece? A empresa entra em queda livre. Esse é o momento mais triste, doloroso de qualquer empresa, quando ela começa a perder mercado, ou quando ela se divide, se fragmenta, ou seja, ela se enfraquece. Então, essa aqui normalmente é uma queda, né? Essa parte aqui, e é onde a empresa acaba falindo, né? Ou entrando em recuperação judicial, coisa assim. Então, basicamente, a curva de uma empresa ela é representada por essas etapas. E existe uma etapa muito importante antes de tudo isso, que a gente chama de fase de preparação, que é uma fase pré, né? Que seria antes do início da empresa. E essa parte aqui que é uma das partes mais importantes e que as pessoas negligenciam ela, porque acabam não dando a devida importância. Essa fase aqui, se ela é bem feita, tudo isso aqui acaba saindo de uma forma mais natural e a empresa acaba tendo uma vida útil bem maior, com menos esforços, menos desgastes, né, e consegue atingir os resultados que ela quer. Então, nós vamos falar de cada ciclo desse aqui, porque cada ciclo, que é importante vocês saberem, cada etapa, aliás, desculpe, cada etapa dessa curva aqui, representada pelos números, aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui seria o 6, tá? Estou voltando. Cada etapa aqui tem as suas peculiaridades, suas características, as habilidades que o empreendedor precisa ter, o tipo de suporte, apoio para cada uma dessas fases, ele é diferente. Então, é muito difícil, às vezes, para um empreendedor, por exemplo, ele acompanhar todos esses processos, se especializar em todas as atividades e áreas, porque é uma coisa muito complexa. À medida que vai crescendo, se ele não tiver uma equipe boa e delegar, ele vai acabar não conseguindo fazer tudo bem feito e a empresa acaba até nem subindo tanto, às vezes acaba caindo aqui, né? A curva pode mudar isso aqui. Então, é muito importante a gente ter uma noção e dar prestar atenção como fazer essa fase aqui de preparação, que é exatamente uma das principais causas que eu já comentei no outro vídeo, que as empresas falhem porque elas não estão preparadas, elas começam aqui a se aventurar no mercado apenas com uma ideia e às vezes elas não testaram, assim, no sentido de estudar o mercado, de ver se tem realmente potencial, se as pessoas realmente querem seu produto, ou qual é o desejo, a dor e desejo dos seus clientes, quem são seus clientes, tudo isso aqui é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer nessa etapa aqui, tá certo? Então, uma outra coisa que acontece aqui, por exemplo, ó, nessa fase, às vezes tem empresas que aqui acaba tendo que ter uma liderança, uma criatividade muito grande para fazer com que essa curva aqui, como se fosse uma nova empresa aqui, ela acaba descendo um pouquinho e depois sobe, né? E a maioria das empresas que tem crises, assim, elas acabam passando por essas fases assim, e continuam, tá? E outra coisa que eu queria salientar é que essa curva não é bem assim, né? Na verdade, se fosse fazer ela, desenhar, ela seria quase que uma curva. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês, representar, para vocês terem uma ideia como é que é. Tá?
Bom, aqui tá, pessoal. Agora vai. Essa curva aqui, ó, ela é uma coisa assim, ó. O que acontece? A empresa, ela é feita de ciclos positivos e negativos, ó. Então, ela não é uma linha reta. Toda a característica de uma empresa, ela é assim, são ciclos que vão para cima, para baixo, ó. Mas na média são representadas por essa linha aqui. Então, por exemplo, tem às vezes que ela está bem, daí ela dá uma queda, daí ela faz alguma ação, melhora, e assim vai. Tá? Então, não é uma coisa contínua, no sentido de ela tem essa oscilação representada por essa curva aqui. Tá ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou entrar em detalhes assim com relação a essa curva, porque ela é muito importante, principalmente uma análise que eu gosto de fazer muito, que eu já comentei, que são as necessidades de cada etapa. Então, por exemplo, se um empreendedor ele está tendo dificuldade e ele quer um auxílio, um apoio, trocar uma ideia com alguém, essa fase de início aqui, ele vai ter um tipo de ajuda, essa aqui já seria outra, cada fase é um tipo diferente, porque envolve conhecimentos, envolve experiências, envolve saber o caminho, né? Então, por exemplo, nessa fase aqui, se você pegar a ajuda de alguém que está aqui, ele não vai poder, ou alguém que nunca chegou aqui, não vai poder te dar o melhor suporte, o melhor apoio, a forma de ajuda que você precisa. E já, por exemplo, essa parte aqui, não adianta pegar uma pessoa que está aqui, ó, porque ela nem se lembra, às vezes, mais dessa fase, às vezes ela nem teve dificuldade de passar por essa fase. Tem muitos casos de pessoas que já começam com muito dinheiro, com muito investimento, e elas passam reto por isso aqui, já começa assim, ó, já começa faturamento no primeiro dia. Então, essa fase, onde a maioria tem problema aqui, 90% das pessoas tem muito problema aqui, um dos erros que eu vejo, que é muito assim claro e nítido no mercado, é a pessoa, vou pegar o cara que é bambambam aqui, porque ele está aqui no topo, e eu vou pegar ele para me ajudar a sair daqui. Eu vou começar a fazer tudo que ele faz nessa fase aqui, os hábitos dele, e vou começar a fazer aqui, porque ele disse que ele teve sucesso, porque ele faz isso, faz assado. E esse é um grande erro, pessoal, assim, porque você, quando está aqui, você não tem que fazer as coisas de quem está aqui, você tem que fazer o que precisa aqui. E tem coisas que são prioritárias aqui, né, e outras aqui. Mas não adianta confundir elas, porque a ajuda que você precisa aqui, ó, é só uma, é para subir de próximo nível, é subir do nível 1 para o nível 2. Ou para o nível 3, né? Então, assim, você tem que sempre pensar no próximo nível, não pensar lá no topo. E essa é um grande vilão que os gurus do mercado, eles vendem muitos cursos, mentorias e masterminds da vida, no caso, que não deixam de ser ajudas importantes, mas o que acontece? Às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer aquilo lá. E é vendido, às vezes, como uma solução que envolve todas as etapas, né? Quem está iniciando. Então, a solução, às vezes, dos gurus, por exemplo, você jamais vai poder entrar num mastermind estando aqui. Ó, né? Que o mastermind é um grupo bem avançado assim, de organização, de suporte, e não se adequada aqui para quem está no início. Né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, você tem que passar essas fases que são as mais importantes, são as mais críticas, onde a maioria não consegue passar. Só que para isso tem que ter uma preparação, tá? E uma ajuda de acordo, que pegar alguém que realmente te ajude a subir de nível. Porque uma coisa que eu gostaria de falar, pessoal, a maioria das oportunidades que acontecem no mundo empresarial, elas são a partir daqui, ó. Então, o que acontece? Muita gente não chega nem a ver as oportunidades porque elas não conseguem sair desse ciclo. E no momento que você passa esse ciclo aqui, ó, é muita coisa, que inclusive que os gurus vendem, muitas soluções podem ser colocadas e são oportunidades boas que podem ser adaptadas desde essa fase que aqui a pessoa já está um pouquinho mais avançada, né? Então, é isso. Então, um grande segredo é passar para esse estágio aqui mais avançado, onde as oportunidades vão acontecer, e onde tudo fica mais claro, nítido, e a gente começa a ver o resultado daquele esforço que a gente está despendendo. Tá certo?
Eu acho que seria isso aqui que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre mais alguns assuntos e entrar em detalhe. Aí eu vou falar só com o que você precisa para fazer cada uma dessas fases. Tá certo?